Então, pessoal, hoje vamos dar continuidade aos exercícios, né, que nós estávamos trabalhando da lista. A gente tinha feito alguns aí. Eu vou começar a fazer a partir do número 4, né, que eu acho que são os exercícios mais contextualizados, né, e que vai precisar de você um pouquinho mais de atenção. Então, vou começar pelo 4 aqui, e ele diz o seguinte, ó. Vendedores jovens. Ele coloca aqui, fábrica de lonas, vendas no atacado. 10 vagas para estudantes, 18 a 20 anos, sem experiência. Né? Então, salário. Então, o salário que esse cara vai ganhar vai ser R$300 fixo, mais comissão de 50% por metro quadrado vendido. Então, assim, ó, esse vendedor, independente de ele vender alguma coisa ou não, ele sempre vai ganhar os R$300. Tá? E se ele vender, obviamente, ele vai ganhar a comissão. Aí ele escreve assim, ó, na seleção para vagas desse anúncio, feita por telefone ou por correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveriam calcular seu salário no primeiro mês, tá? Se vendessem 500 metros de tecido com largura de 1,40 m. E no segundo mês se vendesse o dobro disso. Tá? Foram bem-sucedidos os jovens que responderam respectivamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é tentar definir uma função que dê o salário desse estudante em função da quantidade de área que ele vendeu, área de tecido. Então, vamos colocar assim, ó. Eu vou chamar de S de X, tá? O salário desse estudante. S representa o salário, né? S de X aqui, ó, representa o salário dele. E o X para a gente vai representar a quantidade de área vendida. Quantidade de área de tecido vendida. Então, como que funciona? R$300 é o salário fixo que ele vai ganhar, independente de ter vendido ou não. E ele vai ganhar mais, além desses 300, ele vai ganhar 50 centavos, 0,5 por metro quadrado vendido. Então, assim, ó, a função que modela o salário dele é essa função aqui, ó, 0,5x mais 300. Isso significa que, por exemplo, se num mês ele vende ali 10 metros quadrados, né, o que vai acontecer? O salário dele vai ser 0,5 vezes 10 mais 300. Então, 0,5 vezes 10 dá 5 mais 300. Então, o salário vai ser equivalente a R$305. Então, essa função aqui, ó, se você notar com cuidado, fazer uma análise mais cuidadosa, você vai notar que ela é uma função de primeiro grau. Ela está na forma AX mais B, né, que é o formato da nossa função de primeiro grau. O A aqui é 0,5 e o B 300. Tá? A coeficiente angular, B coeficiente linear. Muito bem. Então, a gente já tem a função que representa o salário desse estudante. Aí ele fala que no primeiro mês ele vendeu 500 metros de tecido com largura de 1,40 m. Então, assim, ó, você tem um tecido aqui. Né? Ao todo, ele vendeu 500 metros de tecido
de comprimento por 1,40 de largura. Tá? Então, para ficar talvez mais simples, imagine assim, ó, que esse tecido ele está num bolo aqui, ó. E, né, à medida que ele vai vendendo, ele vai puxando o tecido desse rolo. Essa largura aqui, ó, ela é fixa, né? É o comprimento desse rolo de tecido. E o 500 metros foi o que ele vendeu ao longo do mês. Para calcular a área desse tecido que ele vendeu, então vou colocar aqui, ó, área 1, que significa a área que ele vendeu no primeiro mês. A gente vai fazer o quê? A área desse retângulo, que nesse caso é 500 vezes 1,4, tá? E 500 vezes 1,4 vai dar 700. Então, no primeiro mês, ele vendeu 700 metros quadrados de tecido. Então, no segundo mês, ele fala que vendeu o dobro. Então, o dobro de 700, obviamente, é 1.400 metros quadrados. Muito bem. Então, como é que a gente acha o S do primeiro mês? A gente vai fazer o S de 700. Então, o S de 700 vai ser 0,5 vezes 700, que é a área que a gente vendeu. Nota que eu estou aplicando aqui, ó, na minha função, mais o R$300 que é fixo. Tá? E no segundo mês vai ser o S de 1.400, que é 0,5 vezes 1.400 mais 300. Então aqui, ó, como é que vai ficar? 0,5 vezes 700 dá 350, mais 300. Então a gente tem aqui no primeiro mês que o S de 700 vai ser igual a 650. E aqui a gente vai ter 700, né? 0,5 vezes 1.400 dá 700, mais 300. Isso implica aqui, né, que o S de 1.400 é igual a 1.000. Então, se ele vender 700 metros quadrados, o salário dele vai ser 650. Se ele vender 1.400 metros quadrados, o salário dele vai ser R$1.000. Então, a alternativa para a gente é que letra C. Tá? Note que isso aqui, ó, se a gente fosse olhar para o gráfico, esse 700 e 650, tá, representa um ponto no plano cartesiano. De forma análoga aqui, ó, o 1.400 e o 1.000 também é um ponto no plano cartesiano. Primeira coordenada x e y, né? Para a gente aqui x e S de x, que representa o salário. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então tá bom, vamos para o próximo. Vamos lá, ó. Exercício número 5. Imagine que um funcionário da rede pública com jornada de 40 horas semanais receba o salário de R$960. Então vamos colocar aqui, ó, que o salário dele é igual a R$960. Tá? Se ele não faltar no trabalho, né? Se ele for todos os dias naquele mês, tá? Então, se não faltar. Aí ele diz assim, ó, ele fará jus a esse salário se não faltar ao trabalho nenhum dia do mês. Sabe-se que
para cada dia do mês que o funcionário falta, desconta-se do seu salário um valor correspondente a 1/30 do salário. Beleza? Bom, aí ele pergunta assim na letra A: se o funcionário faltar ao trabalho 4 dias em um determinado mês, qual será o salário bruto que deverá receber? Quando a gente fala de salário bruto aqui, pessoal, a gente está falando do salário sem os descontos previstos por lei, né? Que existem os descontos previstos por lei, que é imposto de renda, se é descontado, né? Se ele tem um salário que é descontado, INSS, que é com relação à aposentadoria. Então, todo mundo lá, se você for ver no portal da transparência, o salário de algum servidor público, você vai ver lá o salário bruto e o salário líquido. Então, o salário bruto é aquilo que vem no contra-cheque do servidor. Mas aí tem os descontos de imposto de renda, de INSS, enfim. Que aí, depois de todos esses descontos, você vai ter o salário líquido, que a gente fala, né? Que é posterior aos descontos. Certo? Então, assim, ó, se ele faltar 4 dias, vamos fazer aqui a letra A. Tá, vamos fazer aqui a letra A. Então, desconta-se do seu salário o valor correspondente a 1/30 do salário. O que é 1/30 do salário? É você pegar o 960, tá? E a gente vai multiplicar por 1/30. Quando a gente usa aqui a preposição do, de, das, essa preposição aqui em matemática, 1/3, 1/4, 1/5, 1/30 do salário, a gente vai entender como operação de multiplicação, tá? Então, 1/30 do salário é você pegar o salário e multiplicar por 1/30, né? E quanto que vai dar isso aqui quando a gente fizer 1/30? Vai dar 32. Então significa que a cada dia, né, cada dia que ele falta, é descontado R$32. Então, se ele faltar 4 dias, a gente vai fazer 4 vezes o 32 e a gente vai ter aqui, ó, 128. O que é esse 128? Né? É o desconto que ele vai ter no salário. Então, o salário final dele, né, naquele mês, vai ser o 960 menos o 128, que corresponde ao desconto que ele teve pelas suas faltas. Então, 960 menos 128 dá 832. Então, nesse mês em que ele faltou 4 dias, ele vai receber R$832. Tá? Na letra B, ele fala assim, ó: se ele faltar 10 dias em um mês, qual será o saldo do seu salário nesse mês? Quando ele fala sem considerar os demais descontos, ele está se referindo também ao salário bruto. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Como cada dia ele tem um desconto de R$32, né, cada dia que ele falta, então 32 vezes 10, né, dias, você vai ter um desconto de R$320. Né? Então, o salário dele nesse mês vai ser 960 menos 320, que vai corresponder então a R$640. Então, se ele faltar aí 10 dias, ele vai receber o equivalente a R$640. Beleza? E na letra C, ele pede o seguinte, ó: se chamarmos o salário mensal de S e os dias que ele faltou de X, qual será a expressão matemática que indicará o valor a receber por esse funcionário ao final de cada mês, desconsiderando os demais descontos ou acréscimo? Então, aqui ele está falando de salário bruto, tá?
Bom, então a gente consegue estabelecer uma função, né? Então a gente vai chamar aqui de S de salário e X a quantidade de dias que ele faltou naquele mês. Então, o salário dele é 960. Tá? E aí você vai retirar o desconto. Quanto que é o desconto? 32 por dia. O dia é representado por X. Então, multiplicado por X. Você pode reescrever essa função salário assim, ó. S de X igual menos 32x mais 960. Tá? É a mesma coisa, tá certo as duas formas, mas aqui, nessa forma que eu escrevi, fica similar, né, ao ax mais b, para você notar que é uma função aqui de primeiro grau. Então, o menos 32 aqui, ó, é o a, e 960 é o b. A coeficiente angular e b coeficiente linear. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a função que representa o salário dele, né? Dado que x é o quê? Os dias que ele faltou. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Então, vamos para mais um. Então, exercício número 6, ele fala assim, ó, seja f uma função definida por f de x igual a mx mais 5. Esse m aqui pra gente está fazendo o papel do coeficiente angular, né? Em vez de ele estar chamando de a, ele está chamando de m. É a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o nosso coeficiente angular. Tá? E ele fala assim, ó, que f de 2 mais f de 3 é igual a 6. E no fim ele pede para você calcular o f de menos 4. Muito bem, vamos fazer isso então. Ó. Vamos calcular inicialmente o f de 2. Quem que é o f de 2? Eu vou pegar a minha função e no lugar do x, né, porque é f de x, no lugar do x eu vou colocar 2. Então vai ficar assim, ó, m vezes o x, que é 2, mais 5. Então, a gente pode escrever o f de 2 como sendo 2m mais 5. Tá? E também a gente pode calcular o f de menos 3. Isso aqui vai ser igual a m vezes menos 3 mais 5. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3m mais 5. Muito bem, então a gente tem o f de 2 e o f de menos 3. E ele está dizendo o seguinte, ó, se a gente pegar o f de 2, tá, e somar com o f de menos 3, isso aqui vai ser igual a quanto? A 6. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos colocar. Quem que é o f de 2 que a gente achou? O f de 2 está aqui, ó, 2m mais 5. Então f de 2, 2m mais 5. Somado com quem que é o f de menos 3? Né? O f de menos 3 é quem? Ó? Menos 3m mais 5. Tá? E isso aqui ele está dizendo que é igual a 6. Então, vamos reescrever essa equação. 2m mais 5 menos 3m mais 5 igual a 6. Então, ó, 2m com menos 3m, agrupando aqui, ó, as variáveis que tem m, fica menos m. 5 com mais 5 dá 10. Isso aqui igual a 6. Então, eu vou ter aqui, ó, menos m
igual a 6 menos 10, menos m igual a menos 4. Então, o nosso m aqui vai ser igual a 4 positivo. Muito bem, pessoal. Se a gente achou o m, a gente pode definir quem que é a minha função. Ele está dizendo que a minha função ali inicial é uma f de x igual a mx mais 5. Então, como eu achei o valor de m, eu posso escrever minha f de x como sendo 4x mais 5. No lugar do m, né, eu coloquei o 4. E ele pede aqui, ó, o f de menos 4. Então, no lugar do x agora, eu vou colocar menos 4. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, 4 vezes menos 4 mais 5. Então, f de menos 4 vai ser igual a menos 16 mais 5, que é igual a menos 11. Portanto, aqui, ó, o f de menos 4 que o exercício está pedindo corresponde a menos 11. Está aqui, ó. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Então ele diz assim, ó, se uma função do primeiro grau é tal que f de 100 é igual a 780, então note aqui que isso aqui é um ponto do plano cartesiano. É o ponto 100 e o ponto 780. Tá? E aqui você tem o f de menos 50 igual a 480. Então é um outro ponto do plano cartesiano. Menos 50 e 480. Então é verdade que, bom, a gente precisa aqui, ó, achar a reta que passa por esses dois pontos, ou seja, achar quem é a função, quem é a minha f de x, tá? Para daí poder assinalar uma alternativa que seja correta, tá? O que me garante que isso aqui é uma reta? O fato de ele dizer que a função é do primeiro grau. Então, a gente tem algumas formas de resolver isso, né? Na verdade, duas, né? A primeira forma de fazer isso, que eu acho a mais simples, né, é você usar aquela relação do coeficiente angular, que eu comentei para vocês na última aula, que é o quê? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que é equivalente a você fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A gente usou isso naquele exercício que envolvia velocidade, que daí a gente fez velocidade sendo espaço sobre tempo, variação do espaço sobre tempo, sobre a variação do tempo. Então, esse y2 menos y1 aqui seria a variação do espaço e aqui embaixo a variação do tempo, né? E o nosso coeficiente angular é justamente a velocidade, né? Coeficiente angular da função espaço-tempo, né? S igual a S0 mais V0t, né? Sorvete, que vocês devem ter estudado aí em física. Então, note que essa função aqui, ó, na verdade, é uma S de t, que a gente pode escrever como V0t mais S0, que nada mais é que uma função do primeiro grau, onde o elemento que está multiplicando aqui, o t, é o nosso coeficiente angular. Tá? Só fazendo um paralelo aí. Então, quem que é y2, quem que é y1, quem que é x2, quem que é x1? A gente pode dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto. Então, eu posso chamar ele aqui, ó, de x1, y1.
E aqui eu posso chamar de x2, y2. Tá? Então, vamos achar aqui o valor do nosso coeficiente angular. Isso aqui vai ser igual, então, y2, 480, menos y1, que é 780, sobre x2 menos 50, menos x1, que é 100. Então, a gente vai ter aqui, ó, em cima, menos 300, certo? E embaixo, a gente vai ter aqui, ó, menos 150. Isso aqui, então, vai ser igual a 2 positivo. Tá? Por que 2 positivo? Porque menos com menos é mais. Então, a nossa função f de x, a gente sabe que ela tem esse formato aqui. Ó. Como ela é de primeiro grau, ela vai ser ax mais b. Muito bem, eu já tenho o valor de a, que é igual a 2x. Só que eu preciso achar quem? O b. Né? Eu não tenho ainda o valor do coeficiente linear. Como é que eu faço isso? Eu posso escolher um dos dois pontos. Eu vou escolher esse primeiro, mas você pode escolher tanto o primeiro como o segundo para achar o b, que o resultado vai ser o mesmo. Tá? E aí, eu vou fazer o f de 100, que é o f de x. Então, se eu fizer aqui, ó, o f de 100, o que é o f de 100? O f de 100, no lugar do x, eu vou colocar 100. Então, 2 vezes 100 mais b. Só que o f de 100, ele fala que é quanto? Ele fala que é 780. Tá aqui, ó. F de 100 igual a 780. Então, aqui a gente pode isolar o b, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar assim, ó. 200 mais b igual a 780. Passando o 200 subtraindo, eu vou ter que o b vai ser igual a 580. 780 menos 200 fica 580. Se eu achei o a e achei o b, consequentemente, eu tenho aqui quem é a minha função. Então, quem que é a minha f de x já com todos os coeficientes? Vai ser 2x, tá? Mais 580. Essa aqui é a minha função. Tá aqui, ó. Como que eu sei qual é a resposta correta? Eu vou ter que olhar alternativa por alternativa, tá? Não tem muita saída aqui. A gente vai ter que ver uma por uma. Tá? Então, você vai fazer aqui o f de menos 100, o f de 0. O f de 0 a gente já pode descartar, né? Por que a gente pode destacar? Por que a gente pode descartar? Porque se no lugar do x aqui eu colocar 0, né? Vai sobrar quem? 2 vezes 0 dá 0, sobra 580, que ele está dizendo que é 380. Então, esse aqui não é. Tá? Com certeza ele não é. Beleza. Aí se a gente fizer o f de menos 100, no lugar do x colocar menos 100, então vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 100 mais 580, né? Então você vai ter aqui, ó, menos 200 com mais 580, isso aqui vai dar 380. Então, também está errado. E aí, f de 120. Então, o que é o f de 120? 2 vezes 120 mais 580. Estamos analisando ali a letra C. Então, aqui vai ficar 240 mais 580. Isso aqui dá 0, 12, foram 1, 8, 820. Então tá certinho, ó. F de 120 é 820. Mas que provavelmente estão errados. Tá? Então a nossa resposta aí é a letra C.